Nas redes da caridade. Apoio: Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o Residencial Manaíra e Embaçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir. Olá, bom dia a todos. Estamos com o programa Nas Redes da Caridade. Um bom dia para vocês que entramos no seu lar, estamos invadindo a sua intimidade num café da manhã. E hoje nós, com o programa Nas Redes da Caridade, iremos abordar um assunto bastante interessante sobre um personagem da história do nosso planeta Terra, né? Mas que conhecemos aqui no nosso Brasil, que é o Espírito Emmanuel. E hoje, eu e o Wilson, hoje estamos com a ausência do Dr. José Nilson, que está com alguns compromissos, né, pessoais, particulares, e não vai poder estar presente nesse programa também. Então, nós gostaríamos de fazer as nossas saudações, o nosso bom dia. Wilson, por gentileza, a sua saudação inicial. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade de adentrarmos o vosso lar nesta manhã de sábado. Agradecemos pela paciência de nos escutar, de nos ouvir. E fiquem conosco que vai ser um tema muito interessante sobre esse personagem aí da doutrina espírita. Legal. Bom, pessoal, então como vocês estão percebendo, o Dr. Nilson não está presente, mas nós gostaríamos de deixar aí anunciado ou falado para vocês sobre os canais que ele tem na internet, que é José Nilson Nunes Freire, que ele fala sobre o princípio inteligente das plantas, que ele fala sobre o Evangelho de João, que ele fala sobre os casos que ele conta do cotidiano. Então são canais que ele tem no YouTube, né? São programas assim que ele tem e que vale muito a pena você consultar, que faz parte de um trabalho do Centro Espírita e de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros, né? Então não deixe de assistir. E aqui hoje nós estamos aí nas redes da caridade, pelos canais do YouTube, Facebook, Instagram e no estúdio da Tela VIP Digital. Então vamos iniciar o nosso programa hoje, Wilson. O Wilson, ele sempre faz umas pesquisas sobre o personagem, sobre o assunto. E eu gostaria de apenas iniciar, Wilson, falando que quem é Emmanuel, que as pessoas vão lembrar imediatamente. Quando Chico Xavier esteve aqui conosco, né, no Brasil, fazendo todo um trabalho aí voltado para o Espiritismo, onde ele escreveu quase 500 livros, Emmanuel é aquele camarada, é aquela pessoa que é o mentor, né, que orientou o Chico Xavier, que acompanhou o Chico Xavier e que escreveu inúmeros livros. Então, Wilson, eu queria que você... E nós vamos tratar aqui, é interessante porque esse espírito, ele abre a sua intimidade para falar o que aconteceu na vida dele, ou nas vidas dele, né? Dando uma demonstração até de muita humildade, porque ele vai relatar coisas que de mudança de personalidade, né? Onde ele vai coibir aquelas mazelas através de vidas, de experiências. E eu gostaria de conversar com você, Wilson, não sei se você quer começar por onde ele fala das primeiras experiências, onde vai haver essa transformação dele, né? O que você tem aí para nos dizer? Eu acho bacana a gente começar falando, muitas pessoas já sabem, mas do primeiro encontro de Chico com Emmanuel. Ah, né? Tá. Quando ele estava em oração, na beirada de uma represa, ali na cidade dele, onde Emmanuel aparece para ele,
numa roupagem de sacerdote. Isso, o Chico era novo ainda. Chico era novo, 20 anos ele tinha. 20 anos. Então ele vê esse espírito em forma de sacerdote, ele relata que esse espírito tinha uma luz muito grande em formato de cruz a ele. E esse espírito se dirige a ele, dizendo que ele já o acompanhava há muito tempo, mas ele não percebia a sua presença, mas que era chegada a hora dele se revelar. E ali ele convida Chico a trabalhar. E Chico fala sim, que realmente ele gostaria de trabalhar, mas se os espíritos não desamparassem ele. E Emmanuel então vem com aquela sua famosa frase, falando que ele então teria que ter 3 diretrizes importantes para aquele trabalho dele na psicografia, onde inicialmente eles iriam começar com 30 livros, ele fosse um sucesso. E Chico pergunta quais seriam essas 3 diretrizes. E aí ele fala o primeiro, qual que seria? Disciplina. Disciplina. O segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Disciplina. E Chico, então, a partir daquele momento, ele tem a presença constante de Emmanuel na vida dele, na jornada dele, no seu trabalho como médium, como psicógrafo, na sua missão de trazer as mensagens. Então, mas o Chico já tinha psicografado algum livro ou não? Ele ia começar? Não, ia começar ali onde ele começa com o Parnaso Além Túmulo. Tá bom. Então era uma coisa bem nova, recente ali para ele, né? Exatamente. Desde o princípio, Emmanuel orientando ele. E assim, era uma cidadezinha pequena, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O Chico, uma pessoa muito simples, humilde, né? Um pouco estudo, né? Já vinha trabalhando desde criancinha, mas tinha essa mediunidade, né? Que ele percebia esse mundo espiritual. E aí se apresenta esse espírito que seria o mentor dele, não é isso? Isso. E aí ele inicia essa tarefa com o Chico. E uma curiosidade ainda nessa situação que ocorreu, muitas pessoas acham que ele estava sozinho nesse momento, nesse colóquio com o Emmanuel, mas não. Ele tinha o hábito de ir com alguns grupos de pessoas ali naquela porção do riacho para fazer oração. Na natureza, tinha um riacho ali, né? Então esse colóquio ele se dá mentalmente entre ele e Emmanuel, na presença de outras pessoas, mas ninguém percebe. Só muito tempo depois é que ele registra essa ocorrência, porque tinham outras pessoas ali com ele em estudo, em oração, mas que não perceberam nada desse ocorrido. Sei. Então essa é uma curiosidade dessa situação que ocorreu. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é como se ele está se comunicando com o espírito, com o Emmanuel, né? As pessoas estão em torno dele, mas não estão participando, não estão percebendo isso, né? Percebe ele porque ele tinha uma mediunidade, tinha uma afinidade com esse espírito, né? Então, é um momento ali onde iria iniciar a tarefa dele. E ele começa a psicografia, não é isso? Exatamente. E algo interessante, existe um livro de Emmanuel, com o mesmo nome dele, né? Que também chama-se Emmanuel. E no prefácio desse livro, na introdução, Emmanuel traz para a gente qual é a função de um mentor espiritual. Nosso protetor, nosso guia, nosso anjo, né? Cada um chama de uma forma. E ele compara esse mentor a um pai. Como é que o pai age com o filho? O pai age com o filho orientando, dando as diretrizes, né? Corrigindo, se precisando dando uma reprimenda, mas estando sempre ali ao lado guiando. Então ele, nessa introdução do livro que se intitula do mesmo nome dele, Emmanuel, ele fala desse papel. Mas ele fala também que não é porque ele é um mentor ou porque os espíritos ali são mentores de outras pessoas, que são espíritos evoluídos, com uma alta conhecimento de tudo. Ele fala, assim como vós que estão encarnados, tem as vossas dúvidas, as vossas angústias, vossas preocupações, nós desencarnados também temos, em outra esfera. Igualmente, né? Então não era para ninguém ficar tratando os mentores como seres divinos, excelsos, não. Porque eles, como nós, também estavam encaminhados, aprendendo, e essa função de mentores também para eles era de suma importância no aprendizado, no crescimento espiritual deles. Então é bem interessante. É engraçado que você falou uma coisa, eu estava pensando assim, é a mesma coisa o filho com o pai, né? O filho, naquele primeiro momento, aquela primeira fase, ele vê no pai um herói ali, na mãe, né? Um ser diferente, porque representa tudo para ele naquele momento, né? E na realidade o Espírito Emmanuel aí
representava muito, representa muito na vida do Chico, porque ele vai dar o norte. Mas o engraçado que ele falou, pediu 3 vezes disciplina, né? Então quer dizer que a disciplina é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu vou falar por mim. Eu tenho muita dificuldade, às vezes eu me proponho a fazer algo, mas para eu pegar mesmo e ser fiel a essa conduta, ou essa nova forma, a gente tem dificuldades. Que o que falta muito é ser disciplinado para você repetir aquilo, né, todas as vezes, para você refazer, para você estar novamente insistindo, perseverando para aquilo dar certo. Tem uma fala do Leandro Carnal, que ele fala que ele fica muito chateado quando as pessoas falam que ele é um cara de sorte, que ele tem sorte. Porque ele fala, para mim ter sorte, ele fala assim, quantas noites de sono que eu perdi, para mim ter sorte, o quanto eu estudei, para mim ter sorte, o quanto eu me dediquei, que aí vai de encontro à disciplina. Porque para a gente ser bom em alguma coisa, você pega, por exemplo, um halterofilista, todo mundo fala assim, aquele cara marombado, fortão, mas ninguém pode negar que o cara tem disciplina, porque se o cara não treinar todo dia, não levantar cedo todo dia, ir para academia, levantar ferro, ele não fica daquele jeito, então ele tem uma disciplina. O cara que é um bom piloto de avião, como é que ele faz? Ele tem que praticar muita, para ele se tornar um bom piloto, ter as habilidades para poder decolar e pousar um Boeing daquele tamanho. Então a disciplina em nossas vidas, ela é fundamental, é aquilo que você falou. E às vezes é difícil a gente engrenar, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, para a gente engrenar é complicado. E nesse caso, a disciplina aí do Chico, que ele foi pedir para o Chico, era porque ele tinha um trabalho pela frente, né? Então, ele vai ter que... O Chico era um funcionário público, ele ia ter que trabalhar às 8 horas por dia, depois ele teria que atender as pessoas, e depois ele teria que psicografar. Porque assim, na vida do Chico, pelo que a gente entende, ele pouco descansava. Ele pouco tempo tinha para descansar, porque ele sempre estava em atividade em relação ao seu semelhante. E nessa questão dos livros aí do Emmanuel, que ele, onde ele veio com essa tarefa de trazer N obras, porque o Chico tem quase 500 livros, né? É uma coisa assim fenomenal. Imagine você, 500 livros, é uma coisa absurda, né? E o Emmanuel... E só Emmanuel mais de 100, só dele. Mais de 100. Então, mas para você entender, se o cara não for disciplinado, regrado, ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer. Porque ele tem as atividades particulares da família, porque o Chico também tinha lá, morava às vezes na casa da irmã, tinha de favor, tinha os problemas familiares dele, tinha o trabalho dele e tinha que atender as milhares de pessoas que procuravam. E ainda de sobra tinha que escrever livro. Então, se ele não fosse muito disciplinado, ele não conseguiria. Não adianta um cara, para fazer essas coisas, não dá para acordar 8 horas da manhã e dormir 9 horas da noite, não dá. Exatamente. Ele vai ter que acordar de madrugada e vai dormir no início da madrugada. É mais ou menos isso. Porque senão não consegue realizar. E se não for muito um obstinado para fazer isso, não consegue. E o Emmanuel aí, ele vai ser um obstinado, porque eu acho que o Wilson vai começar a falar, para ele mudar essa... você vai falar daquela experiência dele como Públio Lentulus, o senador? Vamos chegar lá. Vamos começar falando das encarnações deles, que então, a gente tem ideia. Vamos começar, então? Então, vamos lá. A primeira encarnação que a gente tem registro... Que tem informação, né? Relatos, o que a gente vai falar aqui está tudo embasado, documentado em livros. Porque tem outras suposições, mas a primeira que a gente tem é que ele encarnou com o nome de Simas, né? No século 9 a.C., no tempo de Amon-Ra, e ele era um sacerdote. E isso daí tá registrado num livro que é um livro difícil de se encontrar, que chama-se Semíramis, né? A rainha da Síria, onde conta sobre essa encarnação dele. Isso. É um livro, eu tentei procurar achá-lo essa semana, não consegui, e não consegui nem pegar em PDF ele. Então eu estou procurando esse livro aí que eu gostaria de ler, mas existem bastante relatos. Eu já vi esse livro. Na sequência, a segunda encarnação dele que a gente tem era do bisavô de Públio Lentulus. E aí nesse ele foi o quê? Simas, tu falou? Simas, um grande sacerdote. Ah, ele é ligado então à religião... No Egito. Ah, no Egito. Então, olha lá, pessoal, vamos lá.
Na sequência, a gente tem quando ele encarna como o cônsul romano Publius Lentulus Sura. Ah, é o avô bisavô? É o bisavô do Públio Lentulus. E ele tinha uma personalidade, fala, muito forte nessa época, onde o próprio Públio Lentulus relata no livro há 2000 anos. 2000 anos. Que o avô dele, ele morreu, ele foi assassinado, porque ele tinha feito uma insurreição lá, ele era contra o César. Né? Então ele é pego confabulando lá para trair, então ele é assassinado. A próxima encarnação, que a gente vai chegar, que é a do livro há 2000 anos, que é onde todos nós conhecemos o senador Públio Lentulus. E uma coisa interessante é assim... Que esse livro é a época de Jesus. Onde Jesus está aí com a gente, não é isso? Isso, ele convive ali na época com Jesus ali com 30 anos, então ele nasce um pouquinho antes da encarnação de Cristo na Terra, né? E desencarna um pouco depois. Mas a grande importância nessa encarnação de Públio Lentulus é que todos nós, em nossa jornada evolutiva, nós temos encarnações chaves e momentos chaves em nossa jornada, os momentos que se passam na tua jornada evolutiva. Por quê? Para que você aproveite esse tempo com qualidade, para que quando chegar o final do teu tempo encarnado, o tempo não possa tirar as tuas construções, você consiga construir coisas fortes. Certo. Então, Públio Lentulus, nessa terceira encarnação, ele começa a sua transformação, começa a sua jornada evolutiva como cristão, através do sofrimento, através da dor, através do aprendizado. Então ele aproveitou o tempo Kairos, né? Porque quando eu falei, não pode perder o bonde, por quê? Ele está do lado de Jesus. Era o momento que ele ia ter uma oportunidade na vida ímpar. Na verdade, ele não aproveitou, ele perdeu. Mas assim, mas ele foi significativo. Foi marcante. Foi significativo. O próprio Jesus relata numa das suas passagens, quando ele está na casa de Lázaro, e que ele está com a Marta e a Maria. A Marta era aquela mulher contemporânea, fazendo os afazeres da casa, os preparativos. E a Maria era mais contemplativa, né? Em determinado momento, Jesus está na sala e muitas pessoas em volta dele, em torno da casa, e Maria está ali, nos pés de Jesus. E Marta, dali a pouco, vem e faz uma queixa com ele. Mestre, eu estou desde cedo trabalhando, fazendo tudo aqui, e Maria aí jogada aos seus pés, sem nada a fazer. Aí ele fala, Marta, você aproveita boa parte da vida, né? Então, o tempo Kairos aproveita esse momento que é significativo. Olha, eu estou aqui. Não adianta você ficar fazendo a comida. Aproveita que eu estou aqui para você beber dessa água, beber dessa fonte. E o senador, um homem emérito lá em Roma, né? Era um cara que tinha todo um tribuno importante, né? E ele tinha um orgulho exacerbado pelo que ele criou dentro de si, né? E agora ele via um momento de se despojar disso, onde ele vai passar por dores e sofrimentos, né? É interessante que esse tempo Cronos, ele é até representado na pintura através de um pai cruel que come os seus filhos. Por quê? Porque nos dias atuais a gente está acostumado agora com a internet, com o imediatismo. Então, certo, através de um clique, você tem acesso a tudo e a todos. Através de um clique, você faz uma compra lá do outro lado do país e essa compra no dia seguinte está na porta da sua casa. Então, a gente está vivendo um momento de ansiedade, de angústia, ao mesmo tempo de compulsividade, onde a gente quer tudo para ontem. Então, o tempo Kairos, esse de qualidade, ele vem nos ensinar a nós termos paciência e olhar uma jornada evolutiva não como uma simples retrato, mas como um filme de longa duração, que através desse filme nós vamos aprendendo, sofrendo, vivenciando para nos melhorarmos. Porque se a gente ainda for ver a encarnação de Públio Lentulus, a gente vai ver que ele, apesar da dor e do sofrimento, ele não aproveitar esse tempo,
ele vai desencarnar já muito melhor, convertido, ele desencarna cego. Se a gente lembrar da obra, quando ele era Públio Lentulus, ele perde a visão pelo próprio filho, né, que queima os olhos dele amando do outro, né? Que foi sequestrado. Olha, não percam, assistam, leiam esse livro, mas hoje tem até novela, tem áudio, é fantástico. Há 2000 anos. E depois tem uma sequência, né? Tem uma parte histórica. 50 anos. Muito legal. Há 2000 anos, 50 anos depois. Ave Cristo, né? Vale a pena. Redenção. Assim, vale a pena porque quem é o autor? É o Emmanuel, é o senador. E ele vai narrar essa parte da história das nossas vidas, né? Wilson, estamos chamando o intervalo, eu vou ter que chamar o intervalo. Pessoal, nós voltamos rapidinho, tá bom? Daqui a pouquinho, um instante só. Nas redes da caridade. Apoio. Cantina Liliana. Restaurante e pizzaria. Luxor. Empreendimentos imobiliários. Visite o residencial Manaíra em Baçaí. Orla Autoescola. Sua melhor opção em dirigir. Olá, estamos de volta. Programa Nas Redes da Caridade. Mais uma vez, falando agora sobre um assunto bastante interessante, sobre um personagem da nossa história, que é o Espírito Emmanuel, que foi nessa última existência aqui do Chico Xavier, o seu mentor, aquele cara que amparou ele, deu as diretrizes para que ele pudesse cumprir com a sua tarefa, com a sua missão. E aqui junto com o Wilson, hoje a gente está sem o Dr. Nilson, que está com compromisso, e o Wilson está contando a história aqui desse personagem. Então, pegando o gancho, Wilson, você estava falando dele, senador Públio Lentulus, depois ele desencarna cego, né? É uma história muito interessante, você lê esse livro, e depois ele vai renascer 50 anos depois, que é um outro livro, e você quer falar sobre ele? O interessante, quando ele desencarna como senador Públio Lentulus, ele já desencarna convertido. Como cristão. Como cristão, ele já se desencarna convertido, ele desencarna na cidade de Pompeia, pelo Vesúvio. Isso. Né? Pela cinzas lá, do né? Vesúvio. A lava, né? Desaba o local onde ele estava com a filha e com o genro, e todos morrem ali soterrados através da erupção do Vesúvio. E quando ele chega no plano espiritual, ele espera encontrar a Lívia, né? Para pedir perdão, né? Porque Lívia, no livro, a esposa dele, ela morre no Coliseu ali, no sacrifício dos leões ali dos cristãos. A Lívia era cristã, né? Ele não entendia muito bem isso, até aconteceu uma cena lá que gerou muitas dúvidas na cabeça dele, e ele ficou 25 anos sem falar com a esposa. Olha como era duro esse homem, ou a gente pode se enxergar nele. E às vezes a gente fica sem falar com alguma pessoa por bobagem, né? E ele também criaram uma situação e ele ficou esse período todo sem falar com a Lívia. A Lívia já era um espírito com muita compreensão, já iluminado, né? Então ela compreendeu tudo isso e o Wilson está relatando que ele queria ver a Lívia, né? E o que acontece? Aí ele encontra o amigo dele, o senador Flamínio Severus, que já havia desencarnado antes que ele, que era muito amigo. E ele fala, olha, nós vamos ter que passar muitos séculos, eu e você, porque ainda nós estamos com as nossas ideias cristalizadas, nós estamos ainda em outro patamar. Mas a Lívia se encontra ao seu lado, orando e torcendo por você. Nesse momento, Públio Lentulus, né, Emmanuel, toma consciência realmente de sua jornada, cai de joelhos e pede perdão ao Cristo por aquelas atitudes que ele teve nas últimas encarnações. E que pede que a partir dali ele seja inspirado e ajudado para que ele possa ser um discípulo seu. Isso. E aí, logo na sequência, 50 anos depois, ele reencarna como escravo Nestório. Então ele vem escravizado, mas ele vem com uma grande cultura, uma grande bagagem dentro de si. Ele trabalha para grandes romanos, mas nessa encarnação também ele é afastado do filho, que o filho também se torna escravo, então afastam o filho dele.
E ele também acaba morrendo martirizado, né, no Coliseu também, como cristão, já mostrando a grande transformação de uma encarnação para outra, quando o espírito já tem disciplina. Então a disciplina sempre na vida dele, já trazendo. Então quando ele percebe essa necessidade de mudança, ele já consegue fazer essa mudança. Bem interessante. Na sequência, depois a gente tem um relato aqui, quando ele vem como Basílio, né, um romano também filho de escravos que nasceu em Chifre. Ele foi liberto em 233 e ele se casa, aí ele tem uma vida difícil também, que a esposa morre, o filhinho morre, ele acaba adotando uma criança de nome, que ele dá o nome de Lívia, e conta-se que Lívia, nessa encarnação, era Chico, uma das encarnações de Chico, também relatada no livro. Então daí a gente começa a ver um estreitamento de relações entre esses dois espíritos. Na sequência, a gente vê que na sexta encarnação ele vem como São Remígio, bispo de Remens, né, no ano de 437 em Lyon. Também de família pobre. Então a gente percebe, a partir do momento que Públio Lentulus percebe que ele precisava ter uma mudança de conduta na sua personalidade, a gente vê, ele vem como um escravo, já vem com o cristianismo dentro dele. Para dobrar o orgulho, porque é uma marca, o que era marcante nele era o orgulho dele, né? Porque a gente, assim, às vezes a gente não percebe isso. Todo mundo tem orgulho, todo mundo é orgulhoso, né? Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas para você combater esse sentimento, o orgulho, não é tão simples assim. Porque o orgulho, você vai ter que ser uma pessoa, combater, os espíritos ensinaram assim, olha, fora da caridade não há salvação. Então, para você combater o orgulho, vai ter que fazer caridade. E a primeira caridade é consigo mesmo, né? Onde você vai enfrentar situações onde vão testar a sua nova personalidade, né? Porque para combater o orgulho, eu vou ter que ter humildade. Não tem jeito. Eu vou ter que... Você sabe uma coisa interessante? Emmanuel participa dos espíritos da codificação. Isso. E tem um texto dele que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o orgulho. É o único texto de Emmanuel que tem lá, e justamente ele vem falar sobre isso que você acaba de falar, que era uma coisa que ele trazia muito forte, enraizado dentro dele. Então, assim, não tem jeito da gente crescer, evoluir, transcender orgulhoso. E normalmente nós não percebemos isso. Então, o contrário é a humildade. A humildade é você se colocar numa posição não de ser subalterno, submisso, não. Mas de ser compreensivo, ser tolerante, você ter entendimento, você saber fazer um discernimento, né? A humildade vai fazer você ser uma pessoa mais compreensiva. Então, o conhecimento sobre a realidade espiritual, ela é importante também. Então, essas experiências que o Emmanuel, que esse espírito vai passar, é para combater o orgulho. E para combater o orgulho, às vezes você precisa passar por situações de humildade, de simplicidade, às vezes vai enfrentar uma miséria, ou contrariedades que você não entende, né, Luiz? Exatamente. E aí, nessa sequência, depois ele vem na segunda encarnação chave, que eu vejo na trajetória de Emmanuel, é quando ele vem realmente ali como Padre Manuel da Nóbrega. Ah, tá. Quando ele vem como Padre Manuel da Nóbrega, ele ainda traz dentro dele tudo isso, essas características que o Caetano acabou de falar. Então ele tinha o orgulho, ele tinha o egoísmo, ele ainda tinha um grande conhecimento, ele ainda tinha a atração pelas tribunas, por falar, né? Por conduzir, por liderar, porque um espírito que é líder, ele tem aquela liderança nata, e isso ele trazia de várias encarnações. Mas quando ele reencarna como o Padre Manuel da Nóbrega, ele vem com uma dificuldade de fala, ele vem com uma gagueira acentuada. E essa gagueira acentuada não permite que ele voltasse às tribunas e falasse como ele sempre falou, que ele usasse seu intelecto. Ele não vem limitado do intelecto. Tem vários relatos que Manuel da Nóbrega era muito inteligente, ele tinha uma habilidade muito grande. Mas as pessoas não tinham muita paciência de ouvi-lo pela sua dificuldade de dicção, da sua gagueira.
Então ele é colocado no Brasil, né? Ele é mandado para o Brasil para ajudar ali nas colônias portuguesas a desbravarem, a colonizarem e a criarem novos locais, né? Para o reinado português. E como os índios tinham dificuldade de falar a palavra padre, então ele falava irmão, hermano. Então ele assinava Hermano e ponto Manuel, porque o nome dele era Manuel da Nóbrega. E daí da onde vem, a gente fala a história que vem Emmanuel, né? Porque é do E ponto Emmanuel. E tanto que os índios gostavam dele, que quando vinham os ataques, os índios defendiam ali os jesuítas, porque eles criaram uns laços tão fortes, de tanta amorosidade, que eles eram bem vistos ali por eles. Mas acho que a grande X dessa encarnação para a gente discutir é o seguinte, Caetano. Imagina só, um espírito há 2000 anos, Públio Lentulus, onde ele tem aquele encontro com Jesus, que Jesus vai ao encontro dele e fala para ele, aproveita esse momento que agora está passando na tua vida, ou só daqui a vários séculos uma nova oportunidade. Mas ele não aproveita. Mas Jesus já sabendo do que esse espírito iria se tornar, olhando lá na frente, você vê, ele veio reencarnar no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, já planta a semente do cristianismo através da Igreja Católica, como Manuel da Nóbrega, junto com José de Anchieta. Isso. Funda a cidade de São Paulo, porque a gente sabe que o apóstolo Paulo teve uma grande influência, ele teve um encontro, ele relata no livro, que ele teve um encontro com Emmanuel, quando ele estava numa estrada e os cavalos disparam, e Paulo para os cavalos e ele tem uma breve conversa com ele. E aí fala que Paulo sempre inspirou o Emmanuel, sempre esteve ao lado dele. Então ele funda a cidade de São Paulo e não à toa coloca o nome de São Paulo, em homenagem a Paulo Apóstolo. A gente fala, eu vou para São Paulo, mas ninguém tem essa liga a Paulo Apóstolo, mas tem um motivo de ter esse nome. Então essa encarnação de Emmanuel é onde tem, olha só, a sementinha foi plantada no Brasil e depois ele vai passando o tempo, ele vem como o Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Então olha só a jornada evolutiva de uma semente plantada há 2000 anos através da dor, do sofrimento, da angústia, o que veio germinar, ser o mentor de Chico Xavier. É interessante, hein? É sério, assim, para a gente analisar, porque somente a reencarnação vai nos possibilitar isso. Somente a reencarnação. Pessoal, estão chamando aqui para a gente falar sobre o programa do Dr. José Nilson Nunes Freire. Tá aí Aí, pronto. O Dr. José Nilson está com uma série que chama O Princípio Inteligente das Plantas. Ele vem chamar essa questão da alma das plantas e vale a pena você assistir. Você pode entrar em contato, trocar ideias, porque o Dr. José Nilson é um estudioso, é um médico homeopata, mas ele é um estudioso das plantas e conhece bastante mesmo. E agora ele está num estudo que ele vem fazendo há um longo tempo, através de cientistas, pesquisadores do mundo todo, sobre essa questão espiritual, ou essa questão da energia que existe, que antecede essa planta, que vai formar a planta e vai dar essa natureza tão bela que a gente está, o Dr. Nilson aí está desvendando aí através dos seus estudos. Então, o Princípio Inteligente das Plantas, não percam no canal do YouTube, José Nilson Nunes Freire. E nós temos a nossa, estão mostrando aí já? Ah, não, está lá o canal. Aqui o Bazar. O Bazar do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Ele está instalado ali na rua 7 de setembro, 122. Nós aceitamos todos os tipos de doações, né? Desde que as doações estejam boas, isso e aquilo, né? Para a gente poder revender e através da venda a gente faz uma receita que faz a manutenção das obras sociais, assistenciais do Luiz Monteiro de Barros, que fica ali Então o bazar fica na 7 de setembro, 122. Você tem alguma coisa em casa, roupa, sapato, algum objeto, utensílio, eletrodoméstico, tá lá, não tá fazendo nada? Leva para o bazar. 7 de setembro, 122, com o Luciano, com a Neuzinha, que eles vão te atender muito bem e você vai estar ajudando o Luiz Monteiro de Barros a tocar as suas obras, tá bom?
Então aí a gente está vendo algumas imagens que representam aí o nosso bazar. 7 de setembro, 122. E nós temos uma conta bancária, eu vou aproveitar, já que esse momento é um momento, como é que se fala? Do tempo, não o tempo Cronos, mas o tempo... Kairos, né? Que o Wilson passou aqui pra gente, porque é o que a gente precisa realmente nesse momento, principalmente pandemia, onde a gente faz alguns eventos, mas eles estão suspensos, né? Os eventos presenciais, e para a gente poder arrecadar algum dinheiro. E quem você quiser ser sócio, participar, fazer doação, tem aí uma conta de banco, né? Está aí no rodapé do Banco Bradesco. Você pode fazer uma doação ao Luiz Monteiro de Barros, mas não deixe de conhecer o Luiz Monteiro de Barros, que fica na rua Silva Jardim, número 1. Silva Jardim, número 1. O telefone lá é 3223-5635. Tá ok? E aí você pode ligar lá, alguém sempre vai atender. Geralmente é o João Augusto, ele vai atender e vai receber muito bem a todos vocês. Eu não sei, tinha alguma coisa para falar, Wilson, de algum evento, do retorno? Não vai falar nada agora, por enquanto? Não, só lembrar do nosso almoço de massas, que tem os convites para vender. Ah, o almoço de massas, né? Logo, logo a gente coloca aí na tela de vocês, que vai acontecer em outubro, é isso, né? Dia 4 de outubro, né? Então vocês já nós vamos começar a fazer propaganda aí no próximo programa, tá bom? Bom, vamos voltar para o Emmanuel? Vamos voltar para o Emmanuel. Nós estamos em que vida dele, Luiz? A gente estava falando de Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, que eu acho que foi a verdadeira guinada dele, porque ele, na convivência ali com os índios, na selva, naquelas dificuldades do dia a dia, e através da limitação da fala, ele pôde desenvolver outras características que ele não tinha desenvolvido até o momento. Onde ele conseguiu vencer o orgulho, vencer a prepotência, ele estava acostumado apenas muito com a boa vida. Então, a partir dali daquela encarnação, é uma encarnação chave, de alavancar, onde ele aproveitou o tempo dele e fez o que tinha que fazer e plantou aquela semente no Evangelho do Brasil. Mas eu queria trazer aqui, a gente tem ainda no livro dele, no livro Renúncia, uma fala de Alcione, que ela fala assim, olha, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Olha a sequência. A gente precisa conhecer, meditar, sentir e viver. Por que ela fala isso aqui, através dessa psicografia de Emmanuel? A gente tem mania de pegar um livro e ler, e já parte para outro e ler. E ela fala o seguinte, que cada leitura do Evangelho, uma frase que você leia no Evangelho, principalmente as frases que Emmanuel nos traz, como a gente falou aqui, foram mais de 100 livros, somente dele psicografado através da mediunidade de Chico Xavier, são verdadeiros ensinamentos. Então, por exemplo, aqui, quando Emmanuel nos traz uma frase que fala assim, ó, o bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Olha que coisa bonita. Né? O bem que praticas em qualquer lugar será advogado em toda parte. E aí você começa a meditar sobre a frase, começa a entender o que ele quer dizer com isso. Mas que bem que ele quer dizer isso? O bem o quê? De eu ajudar uma pessoa a atravessar a rua? O bem de eu pagar alguma coisa para alguém? O bem de eu doar um alimento? Ou seria o bem de eu, às vezes, ficar calado quando eu poderia me manifestar? Então a gente começa a refletir. Então ele fala que todo ensinamento, a gente não precisa se atropelar, querer consumir uma obra. A gente precisa ali sentar com calma, ler, refletir. Essa é a importância. Mas, Wilson, pensando bem aí, o que você fala que você precisa conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Olha, nesse personagem que nós estamos falando, ele levou 2000 anos. Por quê? Porque você vai só vivenciar isso depois que você passou por toda... Você conhece, né? A gente está falando de uma obra, mas eu estou falando agora da sua existência, das suas manifestações. Você vai conhecer, vai ter o conhecimento, né? Você pode meditar sobre esse conhecimento. Mas sentir e vivenciar vai só essas experiências do dia a dia que vai permitir isso. Né? Muito difícil. Para incutir, para você vivenciar isso. Mas assim, a gente pergunta assim, mas é importante isso?
é um caminho, esse aí é um caminho. É um caminho que eles estão nos mostrando que esse é um caminho que nos leva a essa condição, né? E, que você precisa vivenciar isso. Você precisa sentir. Porque às vezes a gente acha que a coisa é simples. E ela não é simples. Ela precisa muito trabalho, muita disciplina. Senão você não consegue. O Wilson deu exemplo aí de um atleta, e é verdade, né? Eu tenho um pouquinho de tempo. Quando era dia 31 de dezembro de 2011, o técnico do Michael Phelps ligou para a casa dele, já era tarde, e falou: Phelps, vem para a piscina que eu estou te esperando. Ele falou: mas como? Hoje é dia 31, eu estou com a minha família. Eu estou comemorando. Minha família veio de várias partes do país para a gente comemorar a passagem de ano aqui. Não, eu já treinei hoje. Hoje eu treinei 10 mil metros. Treinei de manhã e de tarde. Aí ele falou: eu estou te esperando, vem para cá. E o Phelps foi. Ele foi treinar, chegou lá, entrou na piscina, ele passou um treino. E depois que ele fez um pouco assim, nadou um pouco, ele chamou o Michael Phelps e falou assim: você não quer ser o melhor do mundo? Você não quer ser o único, o exclusivo? Pois nesse momento, você é a única pessoa nesse planeta que está treinando. Você é diferente de todo mundo. Vai e ganha todas as provas. E foi o que ele fez. Psicologicamente, o técnico mexeu com ele. Você é o único nesse mundo, nesse momento. Então, o Emmanuel, quando nós falamos perder o bonde lá, que Jesus estava lá, aquele era o momento. Aí ele precisou passar por todas essas experiências. Ele poderia ter aceitado lá? Poderia ter aceitado. Ele poderia começar a sentir naquele momento? Poderia. Mas às vezes a gente precisa de um tempo para isso. Nós estamos falando de um personagem que hoje está nas diretrizes aí de uma condução, às vezes de um país, né? Nós aqui somos meros mortais aí, nós estamos ainda no nosso caminhar, na nossa pequenos passos aqui, né? Então, mas só para a gente mostrar a obstinação que a pessoa tem que ter quando quer algo. Se ela realmente quer isso, ela consegue. Então ele foi enfrentando todas essas experiências de grande dificuldade para combater o orgulho, e aí ele vai conseguir isso nessa experiência aí como Manuel da Nóbrega, um padre, né? E depois ele tem mais alguma coisa, Wilson? Tem, depois de Padre Manuel da Nóbrega, ainda tem o Padre Damiano, na Espanha. Isso. Né? Onde ele desenvolve vários conventos, vários monastérios, traz a mensagem do cristianismo. Depois ele vem como Jean-Jacques Tourville, no século XVIII na França também sempre trazendo a imagem do Cristo, sempre ligado a sempre essa ligado parte. à igreja, sempre se dedicando à paz, ao amor, cada vez mais se distanciando da personalidade forte de Públio Lentulus. E depois a gente sabe a última aqui, que é antes de Emmanuel, como Padre Amaro, né, que também viveu no Brasil, e até quando ele chega como Emmanuel. Mas uma pergunta que fizeram para o Emmanuel, e ele responde através da psicografia de Chico, qual era a importância, qual que era mais importante a gente desenvolver, se a gente tinha que desenvolver primeiro a moralidade ou se a gente tinha que desenvolver a intelectualidade. E aí ele responde assim: pergunta para um beija-flor se ele prefere a asa esquerda ou a asa direita. O que acontece com um beija-flor ou qualquer pássaro sem uma das asas? Não voa. O que ele quis dizer com isso? Mais uma vez a gente tem que parar, pensar, vivenciar, né? Refletir. Precisa existir um equilíbrio na vida da gente. Quando a gente deixa nossas tendências muito para determinado aspecto, às vezes a gente se deixa levar por momentos ou por experiências que ali naquele momento, fisicamente, para nós, naquela existência, são agradáveis, mas mesmo através da fala de André Luiz, né? Quantos séculos por poucos minutos de prazer, né? Que a gente tem que se refazer. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Séculos de sofrimento. Séculos de sofrimento. Então, Emmanuel nos traz isso, que a gente tem que saber desenvolver a parte intelectual, mas a gente também tem que saber desenvolver a parte moral.
Então, aquilo que eu leio, que eu aprendo, eu tenho que refletir e experienciar. Eu tenho que aplicar no meu dia a dia. Então, não adianta eu ler, que nem ele fala aqui, que o bem que eu planto, ele vai ser meu advogado lá na frente. Mas se eu não pegar esse bem e não aplicar em prol do meu próximo, o que ele está adiantando? Eu não estou vivenciando. Então, ele vem mostrar isso nas suas obras. Então, isso é muito importante, que esses ensinamentos que Emmanuel vem trazer para a gente através de Chico Xavier. E ele sempre dando força, né? E quem pensa que ele era só austero, acho que você se lembra, se você quiser contar, aquele caso do avião do Chico. Ah, eu estava lembrando disso. Então essa eu acho que é uma passagem legal, porque todo mundo acha que Emmanuel era só uma pessoa brava, austera, né? Conta essa passagem do avião. Do avião é interessante. Você pode procurar no YouTube e você vai ver o Chico Xavier contando. O Chico é uma figura fantástica, assim, é apaixonante ele, porque ele é muito simples e é muito verdadeiro, né? É muito interessante. Ele falou que estava fazendo um voo, né? E em determinado momento começou a haver uma turbulência muito forte e todo mundo começou a gritar. Normal, estava gritando e imagine isso nos anos de 1950, sei lá, né, por aí. E aqueles turbo-hélice, e começou o avião chacoalhar muito, e o Chico viu todo mundo gritando, e ele falou também, vou gritar. E começou a gritar, valei-me Deus, valei-me Deus. E em determinado momento, o Emmanuel entra, aparece para ele, o que está acontecendo? Aí o Chico, mas como que está acontecendo? Você não está vendo aqui que a gente está na iminência de morrer? Ele falou, mas não se esqueça que também tem muita gente que está nessa mesma condição. E você, é como se, assim, você conhece o Espiritismo. Você sabe que a morte não existe, né? Então você calha a boca e morra com dignidade, faça silêncio. É mais ou menos isso, né, Wilson? E mostrando assim um momento assim de verdadeiro do Chico Xavier, né? Onde ele está ali demonstrando o que ele está sentindo. Ele podia muito bem omitir isso, né? Esconder isso até, por ter um conhecimento. O Chico é bárbaro nesses relatos, porque ele é muito verdadeiro. E aí o Emmanuel aparece e dá uma bronca nele, entre aspas, assim, né? Para que ele morresse com dignidade, calado, e que desse o exemplo para todas as pessoas, né? É mais ou menos isso? É isso aí, porque é bacana, porque a gente acha que o mentor, ele é sempre... ele tem esse papel de austero, ele veio ali, aproveitou, deu mais uma lição para o Chico, para ele ser exemplo para os outros, mas nessas participações... Como ele falou, coloquem no YouTube o Pinga Fogo de 72, onde pela locução do próprio Chico ali, vocês vão ver ele relatando esse caso, que é muito interessante, aí em preto e branco, na TV Tupi ali. Eu acho que é um dos programas mais memoráveis que tem, onde a gente tem muitas informações. E ele relata que nesse programa Pinga Fogo, através até de uma pergunta que foi feita pelo Saulo Gomes, Emmanuel o tempo todo ao lado dele, orientando ele nas respostas que seriam dadas, porque ele sabe que ali naquele programa do Pinga Fogo onde ele estava sendo testado, a doutrina espírita estava sendo exposta ao Brasil e ao mundo. Então, Emmanuel o tempo todo ao lado dele, orientando ele naquelas respostas. E algo interessante também ainda, é que Emmanuel, como mentor, é ele que programou todo esse trabalho psicógrafo do Chico. Então, quando ele queria uma informação técnica, ele foi buscar um médico, André Luiz, através da sua série. Quando ele queria alguma coisa mais romanceada, mais literária, ele foi pegar Humberto de Campos. Quando ele queria alguma coisa mais poeta, né, ele pegava alguns poetas e trazia. Então, Emmanuel era o responsável direto por permitir ou não essas psicografias. E ele relata que era ele, pessoalmente, né, em espírito, que fazia todas as revisões dos textos com o Chico. E algumas vezes ele mandava tirar, às vezes mandava acrescentar, porque naquela época ele falava, olha, as palavras voam, mas o que a gente escrever vai ficar registrado para sempre. Então, Emmanuel tinha muita preocupação no que ia ficar registrado através das psicografias de Chico Xavier. Legal, legal. Gente, assim, vale a pena... Hoje, com a internet, você pode conhecer muito melhor esse personagem, né? Vale a pena vocês consultarem. E Wilson, nós estamos em cima do tempo. Você tem mais alguma coisa para falar? E fazer as suas considerações finais. O que eu falo assim, olha, pesquisem. Quem não assistiu ou quem não leu o livro há 2000 anos, a sequência há 50 anos, Ave Cristo,
renúncia. O Paulo e Estevão, nós não falamos dessa obra. Também, mas Paulo e Estevão. Todos falam o seguinte, que se Emmanuel tivesse trazido só a obra Paulo e Estevão, através da psicografia de Chico Xavier, já seria assim um suprassumo de tudo. Porque através da obra Paulo e Estevão, a gente tem uma descrição fidedigna daquela época de Cristo realmente, de como se aconteciam as situações, da conversão de Paulo, de como era aquela época. Então ele fala que só essa obra já seria o suprassumo da obra de Emmanuel. Mas mostrar que Emmanuel é uma pessoa como todos nós, que acertamos, que erramos, mas que, voltando à palavra, através da disciplina, através do entendimento de que precisava vivenciar os ensinamentos do Cristo, ele consegue fazer essa guinada na sua trajetória espiritual, se tornando no que se tornou hoje, Emmanuel, que dizem que hoje ele está encarnado, né? Aqui no Brasil. É verdade. Ele deve estar na faixa aí dos seus 20 e poucos anos. Dizem que ele está aqui como um professor, ninguém sabe quem ele é, que vem trazer os ensinamentos e com certeza, como ele vem fazendo na sua jornada evolutiva, ele vem com alguma missão de continuar guiando e ajudando a evolução do Brasil, coração do pátria, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então que a gente se inspire na trajetória de Emmanuel, Públio Lentulus, Padre Manuel da Nóbrega, né, e todas as personalidades que ele foi, e a gente vê a gradativa transformação, mas sempre perseverando para ser melhor a cada dia. Então a minha mensagem final seria essa, que a gente consiga refletir e melhorar um pouco a cada dia, né? Que a cada dia que eu levante da cama, eu procure acertar mais do que eu acertei ontem. Meu muito obrigado. Legal. Então, pessoal, eu vou encerrar. O Wilson trouxe um livro aqui pra gente, Pronto Socorro, né? É do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Eu vou ler um texto que ele escreveu, graças a Deus. E eu gostaria só de... Primeiro, a gente teve a ousadia de falar desse personagem, um espírito que já está aí bem adiantado e que teve a audácia de se expor, né? Se expôs aí, porque contou as suas vidas, não falou só das coisas boas, mas muito pelo contrário, falou das mazelas que criaram tanta dificuldade para ele crescer, né? E então a gente agradece muito a esse espírito amigo nosso, de todos nós, que nos permitiu hoje falar alguma coisinha, viu? Bem pouco sobre ele, e que vocês podem pesquisar e procurar. Então, nós vamos terminar o programa de hoje, vamos ler aqui um trechinho que ele diz assim, o título é Graças a Deus. Ele diz assim: se alguém te destaca os erros de ontem, manifestando desapreço para com teu esforço de hoje, na construção do bem, não pares de agir e servir ante a incompreensão alheia. É verdade que, perante Jesus, ainda não somos o que nos cabe ser, e muito menos o que desejaríamos ser. Estamos longe de ser aquilo que os nossos princípios solicitam que sejamos, e nem conseguimos ainda ser aquilo que os outros esperam de nós. Entretanto, graças a Deus, já somos o que fomos, e nem perdemos o nosso privilégio de trabalhar. Então, agradecemos profundamente a esse amigo espiritual, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, e que vocês tenham um bom dia, uma boa semana, e nos encontramos no sábado que vem. Um forte abraço a todos. Nas redes da caridade. Apoio: Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o Residencial Manaíra em Baçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir.